Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ao versículo bastante conhecido para nós podermos comentar um pouco sobre a revelação. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Faça-te conhecido a nós, mais uma vez. Não cansamos da revelação. A revelação é uma luz que abre a cada momento. E cada hora a gente conhece mais o Senhor. Ajuda-nos nesta hora, através desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A revelação é tão importante e Cristo, Ele está aqui. Quanto mais você vive com uma pessoa, aquilo desvela a pessoa para você. Os mais conhecidos são os casais. Por isso, quando são solteiros, não conhecem direito um ao outro. Eles vão conhecer depois de casado. Como diz o ditado, só depois que está comendo sal junto. Aí você vai conhecer que ele não é aquele anjinho que você pensava, que ela também não é aquela anjinha que você pensava. Isso é depois, com o convívio, coisas que não deixavam manifestar de solteiro, porque se eu manifestar essa natureza, ele me deixa, ela me deixa, então fica com aquela natureza encoberta. Mas depois que casa, já está tudo feito mesmo. Aí começa a tirar a capa. E você diz, mas eu pensei que era ovelha, que tinha casado. É lobo mesmo. Então, o período que você vive com uma pessoa desvela a pessoa para você. Você conhece ela mais. A falta de convívio com Jesus é que o povo não conhece ele.
Quanto mais você vive com Jesus, mais ele se desvela para você. Mas ele tira o véu e você conhece Jesus. Agora, Jesus você não vai conhecer falhas porque ele não tem. Quem procurou conhecer falha de Jesus foram os fariseus. E Jesus ainda teve que falar duramente com eles: quem de vós me convence de pecado? Vocês falam de mim, mas eu quero ver vocês me convencerem que eu fiz isso. Provem. Mas nós, vivendo com Jesus, é para descobrir o que Jesus é. Quanto mais você dorme com a palavra, mais você descobre que a palavra é. Você sente mais o cheiro dela. Tem gente que fala de Jesus, chora, mas nunca chegou perto de Jesus. Fala, o dia que você chegar lá, você derrete. Porque não é só a gente falar de Jesus, é a gente viver. Aquele convívio, ele vai dizendo: você sabe que eu sou? Ah, mas todo mundo sabe que ele é Salvador. Eu sou seu Salvador, sou seu curador. Quanto mais próximo você está dele, eu sou seu médico. Aí eu preciso de ir no médico. Então eu estou aqui, eu sou seu médico. Aí eu tenho que pedir um conselho para o pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. É o convívio. Vai vivendo mais perto dele. Eu preciso disso. Então, aproxima de Jesus. Você conhece Jesus. Jesus é a palavra. Jesus não é apenas um nome. Jesus não é apenas um homem. Entende? Quando se fala Jesus, é a palavra de cada dia. O irmão Bruno diz que você tem que ver Jesus em cada letra da Bíblia. Ver Jesus, porque a Bíblia, ela não é essa letra que mata, ela é aquilo que você não vê, ela é o Espírito que vivifica. Então, quanto mais a gente vive com Ele, mais a gente descobre o que Jesus é. Quanto mais você vive com a pessoa, quer dizer, é difícil talvez você descobrir muita virtude da pessoa na convivência, você só descobre negativo. Pode descobrir virtude, mas a maioria das pessoas tem a lamentar do casamento. Cada dia que passa, quanto mais passa, ao invés de melhorar, tem que lamentar, porque viveu mais, descobriu mais. Ei, eu não sabia que ele era assim, não. Eu não sabia que ela era assim, não. Agora você, quanto mais vive com Jesus, você vai dizer a mesma coisa. Eu também não sabia que Jesus era isso, não. Eu não sabia, ele era tão bom, mas eu não sabia que era tão bom assim. Entende? Eu não sabia que ele fazia tantas coisas boas assim, que ele transforma a gente, que ele ama a gente assim, e eu não faço nada para ele, e ele me ama, ele se revela a mim, ele tira o véu da palavra para mim. Eu não sabia que ele era assim. Há quantos anos? Nós não sabíamos que Jesus era o que é hoje. Nós fomos aproximando, 40 anos de revelação da palavra, 40 anos dos selos revelados, para a gente saber, ó, Jesus está aqui. Ele está aqui. Hoje você lê, você vê Jesus está aqui. Você vê Jesus está aqui como Cordeiro, Jesus está aqui como Leão, Jesus está aqui como Salvador, Jesus está aqui como Revelador, Jesus está aqui vindo para arrebatar, Jesus está aqui porque Ele já veio na vinda do Filho do Homem. Então, a gente, quanto mais próximo você vive dele, então mais você descobre o que ele é, o que ele tem, suas características. São coisas tremendas para nós. Então a revelação, ela vai abrindo dia após dia. O que eu não sabia o ano passado, eu sei esse ano. E o que eu não sei esse ano, o ano que vem eu vou saber. Jesus vai tardando mais um pouco e ele vai se desvelando para nós. Entende? E o que nós temos que fazer é acompanhar aquela luz. Se ele dá uma luz maior, por que ficar numa luz menor?
Por que ser ingrato? Diz, não, Jesus, o senhor está aí, mas não vou ir não. Aqui mesmo está bom. Diz, não, filho, olha, ninguém vai no rapto se não acompanhar Jesus daqui ao rapto. É como o sétimo selo. O sétimo selo, ele começou no tempo de irmão Brana, mas ele não terminou ainda. Entende? O sétimo selo, quando terminar o mistério do sétimo selo, essa noiva sai da terra. Aí, diz o irmão Brana, termina. É 232, irmão? Festa das trombetas, 232. Quando esta noiva for tirada da terra, aí termina o mistério. O sétimo selo termina. O irmão Brana diz. Então, para nós tem que ser importante isto. Ver que a gente está vivendo no tempo que houve um mistério. E que se Deus vindo a um profeta foi um mistério do sétimo selo, a igreja, que é a esposa de Cristo, ela prossegue porque ela comeu o mesmo livrinho que aquele sétimo anjo, representado pelo sétimo selo, estava na terra, e aquele Cristo que desceu do céu, abriu a palavra e trouxe uma palavra aberta. Olha, eu dou graças a Deus porque isso não é engano, irmãos. Vivemos no tempo do livro aberto. Não é mais, o livro está fechado, isso daí a gente não sabe, porque, você sabe, é Apocalipse, é tirando o véu, mas Deus veio tirando o véu desde João. Ele veio tirando o véu no tempo da história da igreja, ele veio tirando o véu, mas ninguém viu. Como que ele tirou o véu? Aquilo que ele disse em símbolo para João, estava cumprindo nas eras. Aquilo que cumpriu nas eras foram os selos abertos, mas nós não sabíamos, porque era o Cordeiro que tinha aberto os selos, então nós não sabíamos aquilo, até que chegasse o dia do sétimo anjo, que o sétimo anjo está incluído dentro do capítulo do leão. Tem que se fazer referência a isto. O sétimo anjo está incluído no capítulo do leão. Capítulo 10 de Apocalipse não é cordeiro mais, ele está aqui, mas não como cordeiro, mas como leão. Ele está aqui. Quando ele veio como cordeiro, eles não creram também. João diz, eis o cordeiro, quer dizer, ele está aqui. João diz, há um no vosso meio que eu não sou digno de, abaixando, desatar as correias de suas alparcas. Ele está no vosso meio. Se eu disser que eu não o conheço, eu serei mentiroso como vocês. Mas ele está aqui. João sabia, ele estava ali. Mas era tão simples, porque era Deus velado num homem. Deus está aqui, velado em você. Você é o véu. Aquele véu que Moisés pôs para falar com Israel, aquele véu foi Jesus. Velou. Deus estava dentro daquele véu. Deus estava atrás daquele véu. Aquele véu é Jesus hoje. Você, a sua carne, é o véu que vela Deus, o Espírito, lá dentro. Mas é aquele mesmo Jesus que andou na Galileia, está andando aqui. E a gente tem que saber que isso é uma realidade. Irmãos, aquele Jesus sentia, aquele Jesus dormia, aquele Jesus tinha fome, aquele Jesus cansava, aquele Jesus tinha dor de cabeça. Diz a história que ele ressuscitou o filho da viúva em Naim, assentou numa pedra e pôs a mão na cabeça, porque lhe doía a cabeça. Agora, isso tudo é bíblico, é Isaías 53, ele é um homem de dores, é bíblico. Então hoje o que Jesus é? Um homem de dores. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele é um homem de dores. A senhora sofre, e a senhora tem que saber, a senhora tem Deus dentro. Então aí está o Jesus, uma mulher de dores, porque ele mudou daquilo.
de ser um só para ser milhares. Deus era um. Ele diz, mas não posso continuar assim, eu tenho que me derramar. Aí ele veio no Pentecoste e derramou em 120, mais tarde em 500, e ele foi se derramando até nesse dia final. Ele veio se derramando, Deus se derramando. Agora, ele quis fazer isso nesse dia final, ele quis pôr outro véu de carne. Eu quero me limitar a um véu outra vez, já me derramei sobre toda a carne, agora me limito a um véu de carne outra vez. Aí ele veio como filho do homem. Por fora era William Branham, por dentro era o filho do homem. Por fora era o homem mortal, era o pescador, era o caçador, era o ministro. Por fora, mas por dentro era o imortal, é Deus, o de dentro. E você não é esse de fora, você é o de dentro, onde todo o mistério de Deus está guardado. A Bíblia mostra isso, que tudo está guardado. O irmão Branham faz menção de Jeremias, creio que é 32, onde tudo, o livro, estava guardado dentro de um vaso de barro, pergaminho, estava guardado de um vaso de barro, e assim tudo que era Deus estava guardado num vaso de barro chamado Jesus. Depois aquilo se fez conhecido a nós, e ele voltou no Pentecostes, ele derramou sobre toda a igreja, e veio derramando no período de 7 eras. Quando chegou aqui na última era, Deus pega e entra num véu de carne outra vez. Deus deixa de ser milhares para ser um outra vez. Deus deixa de ser filho de Deus, que é o invisível, e passa a ser outra vez filho do homem, o visível. Isso é problema de Deus. Se eu não acompanho Deus, eu fico para trás. Mas se eu sou filho, onde meu pai pisa, eu piso. Eu tenho que pisar. Ele mostrou essa linhagem e eu não posso perder. Ele mostrou que ele viria nos últimos dias, nesses dias idênticos, com as suas características dupla, dias de Ló, dias de Noé. Teríamos casamento e divórcio e teríamos o tempo dos homossexuais. É Bíblia cumprindo, é Deus dizendo, eu vou voltar nesse tempo. Quando vocês virem os homens do jeito do tempo de Ló, quando vocês virem os casamentos destroçados, como naquele tempo de Noé, saiba que eu estou num véu de carne outra vez. Saiba que eu estou na terra. É isso que ele quer dizer, São Lucas 17, 26 a 30. E assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, que nós pensávamos que Jesus ia vir, já arrebatar a igreja, nunca ia mandar profeta. E aquilo ali está escrito, é vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem não é vinda de Deus para arrebatar a igreja, é vinda de Deus em carne. É Deus deixando de ser o invisível para se tornar o visível. O invisível é o Filho de Deus, isto é, o invisível, Filho de Deus. Quando Deus estava em carne, ele era filho do homem. O irmão Branham diz, ele nunca fez referência de si mesmo como filho de Deus, porque ele era o filho do homem. Mas quando ele voltou no Pentecoste, ele não era o filho do homem, era o filho de Deus. Ele terminou as eras da igreja, a sua manifestação sétupla aqui na terra, nas 7 eras. Ele veio agora outra vez como filho do homem, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30 e outras demais escrituras. E ele está aqui outra vez derramado. Se a gente pudesse perceber isso, se Deus se limitou a uma carne, e disse Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Eles queriam ver um pai, até os discípulos que andavam com Jesus, queriam ver um pai separado. Eles queriam, parece que um dualista, um trinitariano. Estava ali no tempo de Jesus, e Filipe, um próprio discípulo de Jesus, então o Senhor comenta tanto sobre o Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus revelou para ele, tirou o véu para ele,
Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. A gente anda para lá e para cá, eu falo no Pai, e você vê que o que eu estou fazendo não sou eu sou homem igual a você, mas é o Pai que está em mim, é quem faz as obras. E você quer ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Pai é Espírito, e Ele está em mim. Então, se você vê isto, aqui está o Pai, conversando com eles. Então, Deus estava velado numa carne, e aí depois se derramou no Pentecostes. Agora velou numa carne chamada William Branham, porque nos dias da voz do sétimo anjo, não seria apenas um mensageiro, como foi Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Nos dias do Filho do Homem, seria um profeta, um mensageiro. Isto dá um parecer duplo, um profeta mensageiro. Ele está trazendo uma mensagem, mas ele é um profeta. E para ser profeta, ele nasceu profeta. Ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser profeta. Por isso ninguém deveria querer um ministério. Eles disseram, quiseram ter um ministério. O irmão Branham diz, vocês não sabem que acompanham o ministério dessa classe. Ao saber que as pessoas vêm e elas estão confiando suas almas, suas famílias a um ministério. Vocês não sabem o que é um ministério, a responsabilidade. Então não é querer ter um ministério, é nascer com um ministério. E aquilo vai crescendo dentro de você até o ponto de sair e ajudar outras pessoas. Mas é uma coisa de dentro para fora, como a pombinha, que não precisa se banhar, mas ela tem um líquido que sai de dentro para fora, e ela só passa o bico na pena, lá no pé da pena onde está o óleo, e ela passa aquele óleo em toda a sua pena. É onde o pregador tem que estar, ele tem que passar a boca, o bico, como águia, lá no pé da pena, e esparramar o óleo, o Espírito Santo, para todo o corpo, para todo o ministério. Ele tem. Agora, se ele não tem óleo, não adianta. Você vai pegar um abutre, e do abutre você não pode fazer a mesma coisa? Não pode, o abutre não pode fazer. Ele não tem nenhum óleo que saia ali, não. Você vai no pato, você não pode fazer isso, pato? Não, eu tenho que tomar banho. Meu negócio, eu gosto de uma água. Vou para a água. E com isso, não tem óleo lá no pé da pena. Não tem óleo. E não adianta, tem gente que não tem óleo. É como o óleo que desce na cabeça de Arão, escorre por suas barbas e cai na orla de sua veste. Este é o sacerdócio que desce, vem de Deus a unção, cai na cabeça dele, do homem na terra, e aquilo desce para a barba, a responsabilidade, e cai na orla, a forma de vida dele constantemente. Aquilo ilumina as pessoas, ajuda as pessoas, porque é um ministério que tem unção para aquilo. Amém? Então, não tente explicar quando nem você sabe para você. Não tente explicar para os outros. Quer dizer, você vai fazer a pessoa confusa, que você não tem. E essa terceira etapa não é para qualquer um. Se foi dito para o irmão Branham, não diga a ninguém, estava tão claro, mas ele não diga para ninguém isto aí. Você deixa isso encoberto, porque este é o mistério que Deus tinha. Não diga a ninguém, não diga, eu sou o Filho do Homem, esse ministério que está em mim é do Filho do Homem. Não diga. Então ele chegou ao ponto de dizer, você sabe, cada profeta é um filho do homem. Ele mostrou isso em perguntas e respostas, que ele não era o Filho do Homem. Por quê? Porque naquele tempo já estavam batizando em nome do William Branham. Estava errado. William Branham sabia que estava errado batizar no nome dele. Só existe um nome para você ser batizado e ter perdão de pecados, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só um nome. Agora, não o nome de William Branham. Foi por isso que o William Branham parou com o ministério e diz, as almas que perecerem nesse tempo, vocês pagarão por elas. E ele parou com o ministério naquele período.
Não foi fácil, mas as pessoas estavam cegamente. Agora, aquilo, se você comparar com Laodiceia, parágrafo 38 em diante, você vai ver que o próprio irmão Branham diz que nos dias da voz deste mensageiro, que ele teria os sinais tão próximos de Jesus, que o povo enganaria e pensaria que era o próprio Jesus Cristo na terra. E o irmão Branham diz: não vá você crer nisso. Por quê? Porque não era o próprio Jesus Cristo na terra. Que as pessoas, quando falam o próprio Jesus, é aquele Jesus, ele agora é o William Branham, aquele Jesus. Então pode se batizar no nome dele? Aí está errado. Não vá você crer assim, porque Deus estava usando outro corpo, porque aquele corpo ele veio para salvar, agora ele tinha que usar outro corpo para revelar. Aquele corpo ele veio para abrir o ministério para os seus, e os seus não receberam. Mas este corpo nos últimos dias, ele veio para fechar o ministério do tempo da graça, que até quando ele toca a sua trombeta, você vê ali nesses dias do capítulo 10, é que o tempo termina. Nesses dias do capítulo 10 de Apocalipse, é que o anjo forte, que é Cristo, desceu do céu, é que ele bradou como leão, é o capítulo do leão. Quando você vai no capítulo 5 de Apocalipse, você fica meio confuso, porque ali tem duas naturezas. O leão venceu. Não chore, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar com seus 7 selos. Agora, quando ele disse isto para João, para não chorar, mas ele disse que o leão tinha vencido. A hora que João foi olhar, ele viu o cordeiro. Então é o que muita gente se confunde, porque ali tem uma amostra dupla, cordeiro e leão ao mesmo tempo. Mas quando você chega no capítulo 10 de Apocalipse, você vai encontrar ele sozinho agora, porque ele venceu aquele período de cordeiro, ele já intercedeu. Foi quando João olhou para trás para ver o leão, ele viu um cordeiro. Era 7 eras da igreja de intercessão. Mas agora, quando chega a voz do 7º anjo no capítulo 10 de Apocalipse, que você olha para ver o leão, você não pode ver outra coisa. Você vai ver o leão agora, porque o capítulo 10 diz leão, mas eu quero ver o cordeiro. Então olha das eras para cá. Quando você olha das eras, a hora que chega a hora da revelação, que termina a era de Laodiceia e vem a abertura da palavra, conforme Festa das Trombetas 206, que é a hora que abre a palavra, Apocalipse 10, a noiva conhece os mistérios, porque terminou a era de Laodiceia. Está escrito ali. Hoje tem se cumprido essa escritura 108, também a mesma coisa. O Filho do Homem se manifestaria quando terminasse a era de Laodiceia. Gente, se não terminou a era de Laodiceia para muitos, quer dizer, eles não conhecem nem o ministério do Filho do Homem. Eles não conhecem, porque o ministério do Filho do Homem tinha que vir ao terminar a era de Laodiceia. Entrava o ministério do Filho do Homem, que é o ministério chamado pelo irmão Branham de entre-meio, provando sua palavra 221. Mas no entre-meio quer dizer filho de Davi para os judeus, filho de Deus. Aí no entre-meio tem o Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30. Quer dizer, depois das eras da igreja e antes de filho de Davi, naquele entre-meio tem o Filho do Homem. Outra vez, o cumprimento de Malaquias 4, de São João 14, 12 e Mateus 17, 11, São Lucas 17, 26 a 30, cumpre naquele meio, no entre-meio. Este é o ministério que teve William Branham quando esteve na terra e que não foi conhecido. Deus estava ali. E quando Deus está, você não engana, porque Deus está, mas o inimigo está também. Você tem que notar isso. Você não pensa que você vai viver numa boa, aleluia, Deus está aqui. Mas tem pressão no lar que parece que Deus não está. Tem pressão no trabalho, parece que Deus não está. Mas Deus está aqui. Você está vivendo na pressão do mundo, até parece que Deus não está aqui, e Deus está aqui.
Entre os judeus, Deus estava num homem chamado Jesus. Entre os gentios, Deus estava num homem chamado William Branham. Entre nós, Deus está aqui em vocês, em mim, no seu povo. Agora, Deus se derramou em milhares outra vez. Deus se derramou num chamado Jesus. Depois, aquele um chamado Jesus se derramou na igreja. Milhares de pessoas. Aí Deus, durante 7 eras da igreja, veio trabalhando, se limitando em trabalhar com o povo sem profeta. E sem profeta o povo se corrompe. A igreja corrompeu porque morreu o profeta. O último profeta foi Paulo. A igreja corrompeu. E Paulo, sabendo que a igreja ia corromper, ele diz: porque depois da minha partida entrarão entre vós lobos vorazes, devoradores, que não perdoarão o rebanho. Paulo sabia, ele era profeta, ele sabia que era só ele sair, os lobos iam entrar. E entrou durante aquele período das 7 eras da igreja. Mas aí veio um profeta outra vez. Deus tratando com os gentios, terminando sua obra, porque ele começou no Oriente e terminou aqui no Ocidente. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Mas esse se mostrar, quando ele termina aqui, como ele começou num homem, ele termina num homem novamente. Foi isso que ele fez. Começou no Oriente e terminou no Ocidente. Isso é o que o próprio profeta ensina. Só que ele não podia dizer: foi no meu ministério. É você que tem que ler e ver isso aí. Amém, aleluia. Várias coisas para falar, mas o meu tempo não vai dar mesmo. O profeta do século 20, 64, no final do parágrafo, ele diz: o próprio Jesus nos deu a chave de São Lucas 17, 26 a 30, as características nos 2 tempos específicos. Voltarão a reaparecer no tempo do fim. Quer dizer, as características desses 2 tempos específicos. E neste tempo você vê a característica dos dias de Noé e dos dias de Ló. Agora, Deus nunca esquece do seu povo. Até parece que ele esqueceu. Parece que ele esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei diz: ó, vai, aquece a fornalha 7 vezes mais. Parece que Deus tinha esquecido. Não, Deus estava esperando aquilo queimar mais, pegar mais fogo e arder mesmo. Ele diz: aí depois você joga meus filhos lá, porque eu vou mostrar para vocês que eu apago o fogo. Eu apago a fúria do fogo. Então, a hora que a coisa ficou quente mesmo, que eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram jogar eles lá dentro. E os que jogaram, olha a caloria que estava. Os que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha caíram para trás mortos. Pela caloria da fornalha. Então eles podiam pensar: se esses daqui caíram mortos, coitadinho daqueles que caíram lá dentro. Do lado de fora eles já caíram mortos, mas lá dentro. Aí depois foram dar uma olhada: mas nós não jogamos 3? Tem 4. Tem coisa que você não vê, e Deus está ali com você. Deus está ali andando com você nessa fornalha, nesse lar, que é uma fornalha de incredulidade, nesse mundo, nesse trabalho seu, que é uma fornalha de incredulidade. E você está ali, parece que não vê, e Deus está ali. Está ali. Você não vai sozinho, Deus está ali com você. Amém? Então ele não deixa. Aí o irmão Branham vem e mostra aqui no parágrafo 73 do profeta do século 20. Nós, nos tempos de Ló, quando a taça de iniquidade se encheu, e é exatamente no nosso tempo, a taça de iniquidade já encheu. Deus não se esqueceu de seus eleitos. Agora eu queria que vocês pegassem daqui. Isso daqui dá para mim comer o dia inteiro, sair satisfeito. É como um bezerro saltando o bezerro no cevadouro. Deus não se esqueceu de seus eleitos, e eles receberam especial atenção. Aí vem o próprio irmão Branham faz a pergunta: qual foi esse cuidado, essa atenção especial de Deus para seus eleitos no tempo de Abraão, quando estava para destruir o mundo daqueles dias, o mundo gentílico, e que os homossexuais estavam tudo em Sodoma, e o justo Ló estava lá dentro também, sendo o prefeito da cidade,
procurando cuidar daquele povo, dar caráter para eles, e nada da santidade de Ló ajudou, porque eles não mudaram de vida. Mas qual foi o cuidado de Deus? Porque Deus deu uma atenção especial para eles, diz o irmão Brana. Qual foi esse cuidado? Deus mesmo apareceu a Abraão. Irmãos, isso daqui para mim é tudo. Qual foi o cuidado de Deus para nós nesta era, quando os dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra e os dias de Noé está aí diante de nós? Qual foi o cuidado especial de Deus? Eu vejo isso. Deus veio em carne para nós. Ele veio em carne para Abraão. O que Abraão é, irmão Branco? Diz Abraão é o tipo da noiva. Abraão é o tipo da noiva. Então Deus veio para Abraão. Como Deus veio para Abraão? Veio em carne, pés poerento, ao ponto de Abraão arrumar água para ele lá debaixo do carvalho. Vem cá para lavar os seus pés. Tem água aqui para lavar os seus pés. Aleluia. Você tem alguma coisa para oferecer para ele? Tem água para lavar os pés dele hoje? Mas Deus não precisa lavar pés. Ele desceu lá na tenda de Abraão e precisou de lavar os pés. Isso até no nosso tempo, Deus veio em carne e precisamos retornar ao batismo certo, à ceia certa e cumprir o lava-pés. Entende? A mesma coisa, Deus desceu e agora Deus veio outra vez, desceu na nossa tenda. E nós temos aqui água. Abraão foi lá, trouxe água, lavou os pés de Deus. Ele fez isso. E você faz a mesma coisa hoje. Traz o que agrada a Deus. Traz o que limpa os pés dele. Agora, como Deus está? Num homem. Deus está num homem, mas é tão difícil porque eles sempre estão esperando Deus numa outra coisa. Deixa eu falar isso daqui, porque ele está aqui. Abraão podia dizer: Sara, o Senhor está aqui. Ele já chamou Sara e diz: faz aí 3 bolos. Tem 3 que está chegando. Faz 3 bolos. Isso é para tratar bem, irmãos. Para tratar bem. Servos, 318 servos. Vai lá, pega um novilho cevado. Aquele novilho preparadinho, gordinho. Não é aquela coisa seca, aquela carne espumando. Não. Novilho cevado. Mata. Irmãos, que churrasco. Que churrasco Abraão fez para Elohim. Que tratamento. Que tratamento. Você sabe que quando você chega na casa de um irmão, de uma irmã, o que eles têm, eles te dão. E eles lamentam o dia que você chega lá e chegou fora do pagamento, fora da quinzena, não tem nem café. Eles ficam tristes de não ter nada para te dar. Mas o que eles têm, aí eles não têm daquilo, eles têm amor, eles têm dedicação. Mas Abraão, além do amor, da dedicação, tinha água e lavou os pés de Deus. O que nós pudermos fazer para um irmão, para uma irmã, vamos fazer, porque você está fazendo para o próprio Deus. Deus está em carne, Ele está aqui, em mim, em você, Ele está aqui. Você pode duvidar, mas Ele está aqui. Abraão viu e disse: Deus está aqui. Traz lá um novilho cevado, vamos fazer um churrasco para ele. Aleluia. Então a gente vai na casa dos irmãos, como eles tratam a gente, eles tratam a gente como anjo. E você fica olhando assim: mas meu Deus, sou tão fraco, tem tantas falhas. Eles pensam que a gente é uma grande coisa, um grande personagem. Não, é porque eles não fazem para o homem de fora, eles fazem para o de dentro. Para o de dentro, eles amam. Você pode até ser um enganador, mas eles amam, eles te dão tudo, porque eles amam o de dentro, e você leva alguma coisa para eles. Tem muita gente que é assim, você vê no mundo, vê as pregações, gente está enganando o povo com Santíssima Trindade, eles estão enganando o povo com mulher pregadora, mas se vocês forem entre eles, é um povo bom,
Eles tratam os outros que é uma beleza. Estão tratando no engano, mas estão tratando. Não poderia você tratar de Elohim, na verdade, sabendo, eu tenho revelação, eu sei quem chegou na minha casa, eu sei qual mensagem chegou na minha cidade, eu não vou taxá-la de falsa, eu sei, eu examinei. Abraão só de olhar conheceu. Isso é a identificação do eleito. O eleito de ouvir a palavra, ele conhece. Ele ouviu o cordeiro saiu do trono. Mas quem disse isso? William Branham falou que ao revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do trono para poder revelar. Moço, Deus está aqui. Aí eles vê, Deus está aqui. Ele estava ali no Calvário, ele estava ali no Pentecoste em forma de fagulhas, ele esteve nas 7 eras da igreja no ministério do Filho de Deus, ele esteve na América no ministério do Filho do Homem, ele está aqui no ministério da noiva. Ele está aqui, ele não parou, ele continuou com a sua palavra. Apocalipse 10 não parou no verso 7, com o irmão Brana. Passou para nós, passou para João. João comeu o livrinho, e João diz, irmão Brana, que é um tipo da noiva, que ela pega o livrinho revelado, aberto e come, porque aquele livrinho, sem ser revelado, não pode nem olhar para ele. E no tempo que não pode nem olhar para o livrinho, que tempo que é? Tempo do Cordeiro. Tempo do Cordeiro, você não pode olhar para a Bíblia, olhar para o livrinho, você não sabe nada do que ela diz, você não entende a sua revelação, você não entende suas parábolas. Mas no tempo do leão, deixa o leão vir. Aí o leão, ele bradou como leão, os 7 trovões fizeram soar suas vozes, e logo em seguida o 7º anjo veio e revelou as vozes dos 7 trovões. Ele veio para revelar aquilo que nem João escreveu, porque não precisava escrever, já estava nas entrelinhas da Bíblia. Não precisava, não escreva, João. Jesus não falou nada em Mateus 24. Chegou ali, já começou a falar em parábolas, falar da figueira, falar de Israel. Diz, mas quando vocês virem Israel voltando para a terra, em outras palavras, saibam que eu estou na terra também. Israel vai voltar para sua pátria, voltou em 48, no mesmo tempo, no mesmo dia que Israel voltou para a sua pátria, naquele dia o anjo do Senhor falou com o irmão Brana, naquele exato dia. O irmão Brana mostra isso. Agora, eu creio nessas coisas. Agora eu tenho poucos minutos, só para me ver o parágrafo 164, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Não é terrível? Numa ocasião no passado, houve um tremendo cidadão americano que, quando o inimigo estava a ponto de tomar o país, este homem se levantou à meia-noite e montou em seu cavalo e foi correndo pelo caminho gritando, o inimigo está vindo. Este foi Paul Revere. Eu também sou americano, diz o irmão Brana, e estou correndo nesta hora da meia-noite. Qual a hora da meia-noite? Dos selos revelados. À meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí o noivo. Eu também sou americano e estou correndo nesta hora da meia-noite, porém não gritando que vem, mas já está aqui. Não é que vem, mas já está, ele já conquistou. Temo que já hajamos chegado ao final. 165 almas encarceradas, que é importante, recordam quando vieram os 7 anjos ali perto de Tucson, Arizona, e a mensagem que trouxeram. Aqueles anjos vieram, trouxeram uma mensagem. Eu queria saber que mensagem que aqueles anjos trouxeram. Sim, eu sei que vieram aqueles anjos lá em Tucson, no Arizona. Ele apareceu, aqueles anjos, aquela pirâmide de anjos sobre o Monte Pôr do Sol. Eu sei, muito bem, mas você sabe a mensagem que trouxeram? Foi a consumação do mistério de Deus. A mensagem que aqueles 7 anjos que vieram da eternidade, naquela nuvem, trouxeram a consumação do mistério de Deus. Irmãos, olha, depois disso daqui, fala quem quiser que o irmão Branham tem que ressuscitar, eles são falsos.
Como que são teimosos assim? Irmão Branham está mostrando aqui, sabe o que aqueles anjos trouxeram? A consumação do mistério de Deus. A consumação, quer dizer, acabou o mistério, o tempo acabou, e o mistério também, porque aqueles anjos trouxeram, era a mesma coisa de dizer: eu estou aqui, gritando nesta hora da meia-noite, Ele está aqui, Ele não vai vir, Ele já veio, Ele está aqui como? Lá era aquele americano gritando: o inimigo está vindo. Irmão Branham estava fazendo um papel do outro lado, não dizendo o inimigo está aqui, não, Ele, Cristo. Eu sou outro americano. Se teve um americano para avisar que o inimigo está vindo, aqui tem outro americano nesta hora da meia-noite dizendo: Jesus já veio, Ele está aqui. Nesta hora da meia-noite, aí vem o noivo sair ao encontro. Agora, o que aconteceu quando esses 7 anjos vieram? Guarde esse parágrafo 165, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Eles trouxeram a consumação do mistério. Então, irmão Branham não tem que vir para revelar mais nada, porque aqueles anjos já trouxeram a consumação do mistério, e irmão Branham recebeu a comissão junto com aqueles anjos. Ele estava junto naquela nuvem, parágrafo 201 do 7º selo. Ele foi tomado para aquela nuvem formada pelos 7 anjos. Ele estava lá. Alguém diz que aquele 7º anjo era outra pessoa. Gente, aquele 7º anjo que estava lá não era anjo de outra pessoa, não, era o anjo de William Branham. Foi por isso que aquele 7º anjo pegou William Branham na terra e levou para a nuvem. Eles estão dizendo que vai pegar um outro William, que aquilo lá representava outro William. É o William Branham. Vamos largar de ser cego. Está tão claro. O próprio irmão Branham diz: eles me arrebataram para a nuvem formada por eles mesmos. Foi o tempo que eu não via essas coisas e era enganado. Hoje não, hoje eu tenho luz. Ele está aqui. Essa luz da palavra, ela está aqui. Não sou enganado mais. Aquele 7º anjo, diz o irmão Branham, tinha o 7º selo 152, voou para mim. 7º selo 201, voou para mim, não para outro William. Amém? Amém. Eu não estou contra os William, eu estou a favor da palavra. Entende? Estou a favor da palavra. Dou graças a Deus por cada pregador que prega a palavra, mesmo de uma forma enganosa, porque tinha que ser assim. Paulo mesmo falou disso, tinha que acontecer. Não importa que eles pregam por ciúme, por porfia, o importante é que pregue, que o povo fica sabendo que houve um Jesus na terra, que houve um profeta, que houve William Branham. Mas agora também o eleito tem que saber que Deus veio em carne. Amém. Agora ele está aqui, ele estava dentro de um homem, e você sabe que ele está aqui hoje dentro de quê? Dentro de você. Ele, Cristo, está aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer nessas coisas que o mundo não consegue crer, e nós, um povinho chamado ralé do dia, nós cremos. Estamos agradecidos, Pai, porque se outros não veem, a gente consegue ver essas coisas. E o seu profeta diz que uns veem e outros não, porque foram predestinados para ver e o outro predestinado para não ver. Obrigado, Senhor. Dentro da própria mensagem, uns veem, outros não. 2 viram e entraram em Canaã, mas quase 2 milhões não viram e morreram no deserto. Deus é menos os que veem e mais os que não veem, diz a sua palavra. E assim como foi naquele tempo, repetiria hoje outra vez. Estamos aí novamente depois de 40 anos da abertura dos selos, que já cumpriu o tipo de Israel no deserto. E aí morre, Pai, este povão morre espiritualmente, o povão que creu no profeta. Eles não têm a revelação, mas o Senhor sempre vai levantar alguém, um Josué, um Caleb, para crer. E este povo aqui é tipificado em Josué e Caleb, não nos incrédulos, mas nos crentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele é quem dá vida,
mas é Ele quem tira também. Quem é grande Ele faz não ser nada. Quem é nada Ele faz ser alguém. Ele exalta o humilde e o soberbo ao pó faz descer. Ele levanta o caído, Ele restaura o perdido. Ele tem todo o poder. Fecha e também abre porta. É campeão na batalha. O meu Deus não conhece derrota. Transforma barro em vaso e enche até transbordar. Seja